Graça e paz, shalom. Outro dia, uma irmã muito querida, que normalmente ela acaba me fomentando a trazer propostas de vídeos para nós tratarmos das Escrituras Sagradas, ela me fez uma pergunta muito interessante. Ela me perguntou sobre Balaão. Se Deus tinha dito para Balaão que não era para ir, por que depois Deus parece ter mudado de ideia e mandou ele ir? E por que não falou com ele de uma maneira mais explícita, ali, direta, em vez de usar a jumenta para falar? Então isso é muito interessante, porque quando nós lemos o texto de Números no capítulo 22, a gente não consegue tirar muitas indagações assim com respostas. Mas vamos trazer o pano de fundo primeiro. Primeiro, Moabe, o povo de Moabe vê o povo de Israel saindo do Egito e o que já tem sido feito através dele como um instrumento de Deus e o que Deus tem feito para proteger esse povo. Então Moabe diz, olha, vai me destruir totalmente. Se eles passarem aqui, eles vão me destruir totalmente. Então ele pensa numa alternativa. Eu já sei, se esse povo for amaldiçoado, eu posso então aniquilá-lo com o meu exército. A ideia aqui do pano de fundo qual é? Eu só vou conseguir destruir esse povo aí se ele for amaldiçoado. Porque Balaque, rei dos Moabitas, acreditava nessa questão de maldição. Se ele sofrer essa maldição, ele fica anulado das bênçãos desse Deus que os protege tanto, que os guarda tanto. Então ele manda uma comitiva de homens importantes, levando alguns recursos para comprar essa vinda de Balaão, a fim de que seja amaldiçoado o povo de Israel. E quando Balaão, que segundo o Midrash era um feiticeiro, não um profeta, ou seja, até o texto fala que ele interpretava sonhos, né? No versículo 5, então ele enviou mensageiros a chamar Balaão, filho de Beó, intérprete de sonhos, que vivia junto ao rio, na terra dos Amonitas, dizendo: eis que um povo saiu do Egito e cobre a superfície da terra. Eis que estão acampados defronte de mim. Agora vem e amaldiçoa para mim este povo, porque é mais forte do que eu. A ideia é que Balaão no hebraico, ele é um feiticeiro e não um profeta. Porque um profeta ele seria tomado totalmente por Deus e teria esse conhecimento de Deus e seria do próprio povo de Deus. E ele não é. Ele é da terra dos Amonitas. E ele, quando ele recebe essa comitiva, ele se vê tentado. Veja bem, se ele fosse um homem de Deus, ele já, de jeito nenhum, podem ir embora daqui, porque este povo é um povo amável, um povo bendito de Deus, não tem o que fazer. Mas ele recebe. E ele dá aquela ideia de espiritualidade, né? Ele diz, olha, fiquem aqui um pouco, que eu vou ver o que Yahvé diz, né? No versículo 8, mas ele disse a eles: passai aqui a noite e depois darei a vós a resposta, como me disser Yahvé. E os príncipes de Moabe permaneceram com Balaão. Ele tem ele não está sendo espiritual aqui, dizer assim, não, eu vou fazer apenas o que Yahvé me disser para fazer. Não, a ideia dele é o seguinte: eu vou dar uma ideia de espiritual e vou ver o que Yahvé vai me falar, depois eu falo a vocês. Mas era óbvio, quem é que não sabe o que Yahvé iria dizer, se iria repetir isso? E Israel é um povo abençoado, né? Mas ele quer ganhar tempo. Aí depois Yahvé pergunta, né? Então veio Deus a Balaão e ele perguntou: quem são esses homens que estão contigo? E Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou para me dizer. E vai explicar, ele quer que eu amaldiçoe o povo assim, assim, assim. No versículo 12, mas Deus disse a Balaão: não irás com eles, não amaldiçoarás o povo, porque é bendito. Você não vai, porque é uma coisa óbvia, Israel é abençoado por Deus, é abençoado por mim, você não vai. Aí ele vai lá e transmite isso, né? Levantou de manhã e falou para os príncipes de Balaque: ide à vossa terra, porque Yahvé se tem negado a me deixar ir convosco. Olha, eu tentei, mas ele insiste nessa ideia de que eu não posso ir para amaldiçoar. É essa a ideia que ele está passando no texto, né? Então os príncipes de Moabe se levantaram e voltaram para Balaque. Disseram a ele: Balaão,
se negou a vir conosco. Aí mais Balaque tornou a enviar mensageiros mais numerosos e mais nobres do que os primeiros. Assim foram a Balaão e disseram a ele: assim diz Balaque, filho de Zippor, não te negues a vir a mim. No versículo 18, então Balaão respondeu aos mensageiros de Balaque, dizendo: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata ou de ouro, eu não poderia transgredir o mandamento de Yahvé, meu Deus, nem por coisa pequena, nem por grande. Ficai também vós aqui esta noite e saberei o que mais me fala Yahvé. Gente, ele já sabia desde o início, ele poderia expulsar aquele pessoal na hora. Não, vocês podem voltar daqui porque vocês já sabem, Yahvé já disse, é claro, é evidente que ele não vai amaldiçoar porque Israel é abençoado por ele. Mas ele diz: fica aqui, durmam aqui, amanhã eu dou um jeito de saber se Yahvé mudou de ideia. De repente, né, ele mudou de ideia. E ele está ganhando tempo. E olha que ele fala também, ainda que me desse a casa cheia de prata ou de ouro. Isso numa conversação no hebraico significa: esse é o meu preço. Né? Se ele me der uma casa cheia de ouro e de prata, a gente pode repensar. Ele não está dizendo ainda que me desse. Ele está dizendo exatamente isso. Olha, a gente pode pensar numa possibilidade, porque o valor que eu, para esse tipo de bênção, esse tipo de maldição, melhor dizendo, é caro. Né? O meu preço seria mais caro. Ele está dizendo literalmente isso. Então Deus veio ao Balaão, no versículo 20, à noite, e disse a ele: se esses homens vieram para te chamar, levanta-te e vai com eles, mas fará só o que eu te digo. Então se levantou Balaão pela manhã, selou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Olha, parece que Deus cedeu aquela incomodação, né, de Balaão. Olha, ele queria tanto ir, na verdade, ele estava mascarando e disfarçando que não queria ir, que era espiritual, mas no fundo ele queria ir. Então Deus diz: olha, se esses homens vieram, vai com eles. Deus não mudou de ideia. Deus está colocando ele numa aprovação maior, e também vai fazer algo para Balaque, para que ele entenda quem é Deus e quem é Israel. Isso é muito importante. Então aí o que vai acontecer? Ele vai preparar a sua jumenta e vai se deslocar para lá, né? No versículo 23, a jumenta tem a visão do anjo de Yahvé. Ao ver a jumenta, o anjo de Yahvé, parado no caminho com a sua espada desembainhada e empunhada, a jumenta se apartou do caminho e se foi por um campo. Então Balaão açoitou a jumenta para que regressasse novamente ao caminho. A jumenta, ela vê o anjo de Yahvé e regressa. Aí Balaão vai lá e bate nela: não, tem que vir para cá. E aí segue. Então o anjo de Yahvé parou na vereda de um vinhedo, o qual estava cercado de ambos os lados. Quando a jumenta viu o anjo de Yahvé, encostou-se a uma das cercas e pressionou o pé de Balaão contra a cerca, e ele a açoitou de novo. Olha, agora ele foi machucado, e ele, por causa da atitude daquela jumenta, que não queria passar ali, porque ela tinha visto o anjo do Senhor. E ele bate na jumenta de novo. Então o anjo de Yahvé, no versículo 26, se adiantou e parou em um lugar estreito, onde não havia maneira alguma de passar nem para a direita nem para a esquerda. Ao ver a jumenta, o anjo de Yahvé ficou debaixo do Balaão, então acendeu-se a ira de Balaão e açoitou de novo a jumenta com a vara. Nesse momento Yahvé abriu a boca da jumenta, a qual disse Balaão: o que eu te fiz para que me açoitasse essas 3 vezes? E ela vai discorrer, vai falar o texto que vocês têm de mão. No versículo 30, e a jumenta respondeu a Balaão: não sou eu a tua jumenta sobre a qual cavalgaste desde a tua mocidade até o dia de hoje? Acaso me comportei assim contigo antes? E ele respondeu: não. Então Yahvé abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo de Yahvé parado no caminho com a espada desembainhada e empunhada. Então se inclinou e se prostrou sobre sua face. Eu não vou seguir a leitura do texto, os irmãos leem com calma aí, mas eu quero me deter nesse aspecto. Primeiro, é que ele tinha consciência de que não deveria ir, mas ele estava tentado a ir, ele estava desejoso de ir. Segundo, ele estava estabelecendo um valor mais alto pelo tipo de serviço espiritual dele, ele estava comercializando aquela fé, a espiritualidade dele. E em terceiro, no íntimo ele tinha esse desejo assim, de amaldiçoar Israel, porque ele era um feiticeiro, não um profeta de Deus. Quando Deus diz para ele: agora vai, Deus não está autorizando no sentido de, não, pode ir, mas no sentido de, vai que você vai ver o que vai acontecer.
Quando Balaão vai, o anjo de Yahvé já vem para tomar uma atitude drástica contra Balaão. Agora é a jumenta de Balaão que vê e se prostra e retorna, regressa, faz o famoso arrependimento, né? Ela se converte, ela faz a conversão, aí Balaão bate nela, ela pressiona o pé dele, ele vai lá, bate nela, aí ela se arreia debaixo dele, ele vai lá e bate nela, e só então aí Yahvé abre a boca da jumenta e a jumenta fala com ele e explica a situação toda. Em hebraico, a jumenta, o termo para jumenta, né, no genérico, é ramô. E esse ramô também pode ser a tradução de matéria. E o mais interessante aqui é que dentro do Midrash nós vamos ter uma analogia. É de que muitas vezes o corpo nos fala que estamos errados. O corpo já está nos dizendo que algo está errado e nós não damos essa atenção. A matéria, o ramô, a jumenta, o nosso corpo que nos carrega, que carrega a nossa alma, que carrega o nosso espírito, muitas vezes ele está dizendo: não faça isso, não vá por aí, não tente isso. Então Deus também fala através do nosso corpo, nos dando sinais evidentes de que caminho devemos seguir e de que caminho não devemos seguir. O mais importante aqui nesse contexto é de que Balaão foi porque ele tinha uma intenção muito ruim dentro dele. Deus autorizou porque queria envergonhar Balaão e Balaque. Mais ainda, Deus abriu a boca da jumenta, Ramô, para que pudesse falar a Balaão. Assim, quando muitas das vezes o nosso próprio corpo nos fala, Deus utiliza a nossa matéria para nos dizer: não faça isso, não vá. A gente tem várias sensações no corpo e às vezes, como o Balaão, não dá atenção. E às vezes ainda bate no nosso corpo. A gente insiste para que o nosso corpo faça e aí a gente vai perceber que só fez coisa errada. Fica aí a meditação pelo Midrash, pela tradição oral, e que Deus possa te fazer refletir mais sobre esse assunto. Ouça também o teu corpo, porque Deus fala através dele contigo. Amém? Até mais, meus queridos irmãos.